Hebreus 13, versículo 8. Dependência de Deus. Que Deus é esse que nós pregamos? Que Deus é esse que nós cultuamos? Hebreus 13, versículo 8. Quem achou? Diga amém bem alto. Amém. Leiamos. Jesus não é o mesmo. É o quê? Jesus é o mesmo ontem. Você pode repetir sem ler? Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aqui fala de 3 períodos de tempo: passado, presente e futuro. Aqui fala de 3 períodos de estações do ser humano: aquilo que foi, aquilo que é, aquilo que vai ser. Aqui está declarando que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre. Ou seja, Ele está declarando que Ele perscruta e Ele passa todas as épocas humanas, e é o mesmo. Isso fala que Deus é imutável. Imutabilidade é uma qualidade de uma pessoa que não muda, uma pessoa que não tem variação, uma pessoa que não oscila, uma pessoa que diz sim hoje, amanhã diz não. Deus não tem isso. Deus, ele tem um caráter pleno, distinto da sua criação. Há muitas pessoas que têm variação de humor, Deus não tem. Há muitas pessoas que um dia acorda alegre, no outro dia acorda triste. Num dia acorda conversando com todo mundo, e no outro dia acorda entupido ou entupida. Há pessoas que são variáveis nos seus comportamentos. Com Deus não acontece isso. Com Deus não. Deus não amanhece um dia e diz: ah, eu estou injuriado, manda fogo lá, pá! Ele não faz isso. Deus não chega no final da tarde dizendo: puxa vida, os querubins não cantaram como eu queria, então manda chuva na terra. Ele não faz isso. Eu me lembro quando pequeno, alguém dizia assim, quando trovejava: São Pedro está arrastando o guarda-roupa, está limpando, como se tivesse guarda-roupa lá em cima. Lá você vai ter vestes brancas, vestes eternas, glorifica e exalta o nome do Senhor. Lá não vai ter guarda-roupas. Ele não manda chuva na sua ira: eu estou irado, eu vou mandar. Não, ele não faz isso. Ele não precisa mudar o seu temperamento para julgar a terra, não. Deus é o eterno. Diga para o teu irmão: Ele é o eterno. Isso fala da segurança que você pode ter nesse Deus, um Deus que não muda. Olha aí, a chuva. Estende o dedinho para o céu e diga: Senhor, faz aquietar a chuva aqui, para nós ouvirmos a sua palavra. Levanta o teu dedinho, diga: Senhor, faz aquietar a chuva, para nós ouvirmos a sua palavra. O que me chama a atenção, irmãos, que Deus é um Deus que Ele permanece para sempre o mesmo. Lá em Malaquias 3:6 diz assim: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que ele usa a expressão filhos de Jacó e não de Israel? Jacó era aquele filho mais novo de Isaac, e ele enganou o seu irmão. Ele foi um homem agarrador, mas enganou o seu irmão, e Deus muda o nome dele, porque ele guerreia com Deus. O que é guerrear com Deus? Ele segurou Deus na perseverança. Ele diz: não te deixarei sair enquanto o Senhor não me abençoar. E essa decisão de segurar Deus trouxe o benefício na vida de Jacó, e ele passou a ser chamado de Israel. Mas em Malaquias 3:6, o último livro do Velho Testamento, Jacó já havia morrido, já havia sido transformado em Israel. Lá ele fala: eu, o Senhor, não mudo, por isso, ó filhos de Jacó, não sereis consumidos.
Por que ele lembra de Jacó e não fala de Israel? Porque ele conhece a tua natureza, ele conhece a tua fragilidade, ele sabe que você é pó e cinza, e ele é todo poderoso, por isso que ele não muda. Ou seja, essa segurança, a firmeza que você pode ter na palavra de Deus, é no caráter dele, que não muda. O seu muda, o dele não. O seu está sujeito a variações. A minha mãe, quando viva, ela está viva hoje na eternidade, mas quando viva aqui em pessoa, em carne e osso, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Quem está em Cristo não morre eternamente, ele passa dessa vida para a vida eterna. Glorifica e exalta o nome do Senhor. A minha mãe, quando estava aqui em corpo, matéria, ela dizia assim: vai chover. Por quê, mãe? Porque eu estou sentindo meu corpo meio dolorido. Ou seja, o corpo dela era sujeito à variação do tempo. Tem gente assim. É só mudar o tempo, começa a doer aqui, está mudando o tempo, está doendo aqui. Diga assim: Deus não tem isso. Deus não depende de circunstância para agir ao teu favor. Não. Quando eu olho a Bíblia Sagrada em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam de ano em ano. É assim que está? Como é que está? Se renovam a cada década, se renovam a cada... Você percebeu que a chuva parou? Você percebeu? Você vê milagre nisso ou não? Ah, não vejo não, pastor, é coincidência. Incrédulo, Tomé. Diga-se: as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido, e elas se renovam a cada dia. Nesse dia está renovando a misericórdia ao teu respeito, a tua casa, a tua família. Glorifica o Deus das misericórdias, glorifica o Deus que renovou contigo a aliança nesse dia. Davi sabia dessa fidelidade, Salomão sabia dessa fidelidade, Gideão sabia dessa imutabilidade, que Deus não se muda. Malaquias sabia que Deus não se muda. E uma das coisas que me chama a atenção, Moisés também sabia. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz assim: ele é a rocha da minha perfeição. Ou seja, ele chama Deus de rocha, porque ele estava vendo a qualidade de não mudança de Deus. Deus não muda. Ou seja, Moisés, ele olha em Deus e vê que Deus não muda os seus propósitos, ele continua firme. Amado, o que Deus determinou a teu respeito ainda continua em pé, mesmo você fraquejando no ano, mas você continua buscando a face dele, a proposta continua em pé, o que ele propõe para você continua em pé. Levanta a tua voz e diga: Senhor, eu vou, Senhor, atrás daquilo que o Senhor tem para mim. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Deus continua firme com os seus propósitos, permanece para sempre, diz a palavra. Isaías 40, versículo 7 diz assim: seca-se a flor, murcha-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, a erva seca, a flor murcha, a terra é queimada, os terremotos vêm, os vendavais vêm, as tempestades vêm, o tsunami vem, vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. E se a palavra você está enquadrado, ela vai alcançar o seu destino, que é o compromisso com você. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Aquilo que você é na palavra vai mudar a sua vida. Deixa eu tentar te explicar isso. Jesus sabia o que dizia ao respeito dele a palavra. Você sabe o que diz a palavra ao seu respeito? É isso que vai mudar a sua vida. Vou perguntar de novo: você sabe o que diz ao seu respeito a palavra de Deus? Você sabe o que a palavra de Deus diz sobre você? Que foi perdoado, foi lavado, foi remido, foi santificado, foi entronizado com Deus. Aquilo que você descobrir ao teu respeito na palavra vai determinar o tanto de situações que você vai vencer ou vai perecer. Aquilo que você descobrir quem você é dentro da palavra vai determinar o período das aflições que você vai permanecer ou não.
Ah, pastor, mas eu já li na Bíblia Sagrada que eu sou filho de Deus. Muito bem, mas a que ponto você descobriu que você é um filho que ele não dá atenção, ou você é um filho muito amado? Você descobriu que pelas pisaduras dele você foi sarado? Você descobriu lendo, ou você toma posse no seu coração? Você descobriu, se você confessar e deixar o pecado, ele é fiel e justo para te purificar e te perdoar? Tomou posse disso? Você descobriu que em Jesus você é liberto de todas as amarras? Você descobriu que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida, e vida com abundância? Você descobriu isso? Ou seja, tem coisas na palavra que você tem que descobrir. Lá em Romanos capítulo 8, ele faz o cântico da vitória a partir do versículo 32. Ele diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aquele que não poupou o seu filho, como também não nos dará todas as coisas nele. O que ele está dizendo? Em Jesus você tem tudo do Pai. Em Jesus você tem tudo que o Pai tem. Fora de Jesus você não tem nada. E o que é estar em Jesus? É deixar Ele reinar no seu coração. É o que Paulo diz em Gálatas 4,19. Deixa Jesus ser gerado em você. É como você se engravidasse de Jesus e Ele fosse gerado dentro de você. É como se você fosse o ventre de Maria, deixasse Jesus nascer em você. Ele envolver sua vida, sua mente, seu modo de pensar, seu modo de agir. Diga assim: Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Ontem o que Deus fez? Abriu o mar vermelho. Ontem o que Deus fez? Curou a mulher do fluxo de sangue, 12 anos de hemorragia. Ontem o que Deus fez? Destruiu Jericó. Ontem o que Deus fez? Derramou maná no deserto. Ontem o que Deus fez? Mandou alimento para a multidão de pessoas no deserto. Ontem o que Deus fez? Curou Naamã, o leproso. Ontem o que Deus fez? Abençoou uma viúva que estava perdendo a família. Ontem o que Deus fez? Os céus e a terra. Diga assim: ontem. Diga: Ele fez. Diga: ontem Ele fez. E hoje? E hoje? A Bíblia diz que amanhã Ele fará novos céus e nova terra. Lá em Apocalipse 11, versículo 15. Diz que as coisas serão passadas e tudo será novo. Diz a palavra que Ele vai fazer. Diz que Ele vai fazer novos céus e nova terra. Não vai haver lágrima, não vai haver choro, não vai haver maldição. Amanhã. Diga assim: amanhã Ele vai fazer novos céus e nova terra. Diga assim: mas eu quero hoje. Diga: e hoje? E agora? O que importa para a gente não é ontem, não é amanhã, é hoje. Como você vai experimentar Jesus hoje? Você não sendo de ontem e nem de amanhã, sendo de hoje. A sua mente não sendo do passado e não sendo do futuro, sendo do presente. Há pessoas antecipando as coisas e nada conseguem. Há pessoas vivenciando o passado e não conseguem progredir, porque não vive hoje. A fé é de ontem, a fé é de amanhã, a fé é de agora. É de agora. Levanta o dedinho mais uma vez. Diga: Senhor, misericórdia. Dá uma poupada na chuva. Abranda a chuva, Pai. Nós te pedimos, Senhor, aqui nesse lugar, toda a tempestade será repreendida. Sopra o teu vento, Senhor. Traz calmaria na tempestade, em nome de Jesus. Diga assim: Jesus é o mesmo ontem. Diga: Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Você crê nisso ou não? Você crê mesmo nisso? Porque o interessante é que as pessoas, elas declaram os feitos de Deus, mas quando surgem oportunidades para experimentar o milagre de Deus, elas entram em desespero ou ansiedade.
porque querem que aconteça do jeito que elas querem. Não é do jeito que você quer, é do jeito que você crê. Pastor, mas querer e crer não é a mesma coisa? Não. Querer muitas vezes é desejo egoísta. Crer tem a ver com glória do Senhor, o nome dele, exaltação para o nome dele. O que eu disse no início? Quando você ainda depende de coisas para permanecer firme, Deus não vai se manifestar. Quando os recursos esgotam, aí Deus entra. Quando você é capaz de falar: Senhor, eu não tenho mais recurso em mim mesmo, eu não tenho mais recurso na minha força, eu não consigo mais respirar, Deus começa a agir. Senhor, a minha esperança não está na mão do fulano ou do ciclano, a minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Aí Deus começa a agir. Enquanto eu fico correndo atrás, desesperado, pensando no amanhã, olhando as experiências do passado e achando que vai acontecer tudo novamente, Deus não vai se manifestar. Mas enquanto eu encontro o descanso da fé, o Salmo 46 é muito forte nisso. Lá diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, lá diz, pelo que não temeremos, ainda que os montes se levantem e sejam lançados no meio do mar, ainda que as águas se enraiveçam, ainda que elas se levantem, diz que o Deus de Jacó é nosso socorro bem presente. Engraçado que Davi chama Deus de Jacó, ele podia chamar Deus de Israel, que Jacó tinha mudado o nome. O que Davi descobriu? Que é na estrutura humana fraca que Deus vai agir. É quando você reconhece a tua fragilidade que Deus manifesta o seu poder. É quando você manifesta a sua incapacidade, a sua inutilidade de lidar com aquele problema, aí Deus começa a agir. Enquanto você se sente capaz de lidar com aquilo lá, Deus não age. Enquanto você se sente capaz de dar conta daquele problema, Deus não se manifesta. A hora que você diz: Senhor, eu cheguei no meu limite, até aqui eu cheguei, agora eu dependo da tua intervenção, aí Deus diz: agora é comigo, eu vou entrar na guerra, e a vitória é tua, e a glória é do nome do Senhor. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Porque quando o homem consegue se safar com a sua sabedoria, a glória é do homem, não é de Deus. Quando o homem começa a se safar pela sua esperteza, a glória não é do Senhor, a glória é do homem. Quando esgota o recurso, pensa nisso, quando esgota o recurso do homem, aí entra o recurso do céu. Enquanto você estiver no teu recurso, Deus não está fazendo nada. Mas na hora que você fala: Senhor, esgotou os meus recursos, eu não tenho mais recurso, meu recurso é o Senhor, Deus se manifesta. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Quando o povo de Israel viu que o recurso deles tinha acabado diante de Golias, Deus levantou um menino incapaz, inútil em relação à guerra, no sentido de pleitear contra o gigante, um garoto. Aliás, Deus é especialista de pegar o nada e fazer tudo. Deus é especialista de pegar o pequeno e confundir o grande. Deus é especialista de pegar as coisas loucas e confundir os sábios. Deus é especialista de pegar uma prostituta, converter a prostituta lá em Jericó, colocar a semente do Messias nela e ela ser uma antepassada do Messias. Dá para você entender isso? Deus escolhe Sara, Deus escolhe Rebeca, Deus escolhe mulheres estéreis. Ou seja, as três mulheres dos patriarcas, a mulher de Abraão, Sara, a mulher de Isaac, Rebeca, a mulher de Jacó, Raquel, estéril. Diga assim: Deus escolhe aquilo que não é, para confundir aquilo que pensa que é. Como chamar Deus por hoje ou agora? Você reconhecendo a tua incapacidade, você reconhecendo a sua incompetência de lidar com aquele problema. É lógico que você tem que ter
tato até onde você pode. É lógico que você tem que ter a tua coordenação. Não é entregar de mão beijada sem fazer a tua parte, mas é você chegar no teu ponto final para Senhor, agora é contigo. O problema é que as pessoas não querem fazer nem a sua parte, já querem entregar para Deus. O problema é que as pessoas não querem nem jejuar, nem orar, nem ler a palavra, nem ser fiel no altar que foi consagrado, nem ser fiel nos propósitos com Deus, e querem que Deus manifeste o seu poder. Não é assim. Como Jesus operou milagre? As pessoas iam até Ele. Como Jesus mudou circunstâncias? As pessoas suplicavam a Ele. Eu lhe pergunto, você suplica? Você sabe o que é súplica? Você já viu um passarinho, irmãos? Eu vi esses dias no vídeo, um rapaz pegou um pardal na mão e jogou na muralha de uma piscina. E filmaram bem de perto o rostinho do passarinho. Você olhava o temor que estava naquele pardal. Você já viu alguém suplicando a vida? Quem já viu? Eu já vi uma pessoa com um revólver 38 na cabeça e a outra pessoa suplicando a vida. Pelo amor de Deus, não me mata, não me mata, eu não quero morrer. E o rapaz drogado com um revólver na testa da outra pessoa. Você sabe o que é súplica? Diz a palavra lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, orando no Espírito com toda súplica. Súplica. Súplica é diferente de um clamor, é diferente. Súplica fala de algo íntimo, uma dor de parto, algo que você está engravidado, algo que você está gestante, algo que você está suplicando. Ele dá um exemplo bem claro, lá em Salmo 42, ele diz assim: assim como a corça suspira por águas, por ti suspira minha alma. Esses dias de calor eu tenho um passarinho que eu ganhei do Laurides, o gatão. Eu ganhei um passarinho dele, e estava calor demais, e a água fica quente, e o pássaro não bebe água quente. Eu olhei o biquinho dele assim, estava assim, rodou, ou seja, suplicando água. A hora que eu coloquei água na botija, ele foi lá e bebeu. Você ouviu o estalar do biquinho dele, e dali a pouco começou a cantar. Se nós suplicarmos ao Senhor, a nossa rocha, o Deus imutável, o Deus que não muda, Ele vai dessedentar a tua sede, Ele vai saciar a sua fome, Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai libertar você das amarras, Ele vai confundir os seus adversários, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O seu amor não muda. Tem um texto em Jeremias que diz assim: se puder contar, medir a profundidade do mar e medir a altura dos céus, eu anulo minha aliança com Israel. Ele está colocando o nome dele em jogo. Ele está dizendo: se puder medir o céu, se puder medir o mar, eu anulo minha aliança com Israel. Ele está dizendo para mim e para você a fidelidade dele. Ele está dizendo que o homem não pode fugir dessa aliança. O homem que busca o Senhor. Pastor, eu tenho fragilidade. Pastor, tem áreas da minha vida que tem que ser tratado. Deus não está buscando pessoas perfeitas. Ele está buscando pessoas que acreditam que Ele é perfeito. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Se você acredita que Ele é perfeito, Ele vai aperfeiçoar o teu caráter, Ele vai moldar a sua vida, mesmo que você entre pelo vale da sombra da morte, mesmo que você passe pelo deserto, Ele vai estar moldando o teu caráter. Assim como a prata, ela tem que passar no crisol, ela tem que ser forjada no fogo, para tirar os elementos que impuros, a nossa vida tem que passar por peneiras. Eu não sei se você entendeu, irmãos, presta atenção, que a vida é um teste. Você está num grande teste. Às vezes você tira a nota baixa, mas isso não quer dizer que você ainda foi reprovado, porque você está vivo. As provas continuarão, os testes continuarão,
as notas virão, o que importa no final da matéria, você recebeu o canudo dos céus, e o canudo vai dizer assim: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra para o gozo do reino do seu Senhor, glorifica e exalta o nome do Senhor. Ele está dizendo que vai passar você nos testes é fidelidade. Ele diz: servo bom e fiel, no pouco você foste fiel. Ele está dizendo que você talvez até poderia ter mais, mas você teve pouco, e o pouco que você teve, você zelou, você cuidou, você fez com esmero. Amado, não é todo mundo que tem tudo. Eu estava vendo o dono da cachaçaria 51 morreu. O homem produziu cachaça, embriagou milhões de pessoas. Ah, mas ele não põe revólver na cabeça de ninguém. Mas ele criou uma cachaça. Um homem poderoso morreu. Diga assim: os poderosos morrem. Diga assim: os servos de Deus passam para a eternidade, de glória em glória. Quem está compreendendo? Eu não sei o pedaço que você vai enfrentar em 2015, eu não sei o que você vai lidar com 2015, mas eu estou te antecipando uma coisa: Deus não muda. O mesmo Deus que foi contigo até hoje vai ser contigo em 2015. Ele não muda, as promessas dele estão em pé, ele continua poderoso para executar a sua palavra. Jesus declara: não te deixarei, não te desampararei, até a consumação dos séculos. Quem já teve amigos que mudaram? Levante a mão. Quem teve amigos que deixou você de lado? Mas tem um amigo que não te deixa de lado. A Bíblia diz que tem um amigo mais chegado do que irmão. Pode, mais chegado que irmão. Isso na verdade existe até nos nossos dias. Tem gente que tem mais afinidade com pessoas que não é do mesmo sangue do que pessoas do mesmo sangue. Isso acontece até na prática. Às vezes você tem mais segurança com uma pessoa que não tem o seu sangue do que uma pessoa que tem seu sangue. E Salomão declara: há um amigo mais chegado do que o irmão, e esse amigo é Jesus. Esse amigo é o bom pastor. Esse amigo é o Cordeiro Imaculado de Deus. Esse amigo é o leão da tribo de Judá. Esse amigo é a estrela maravilhosa da manhã. Esse amigo é a rosa de Sarão. Esse amigo é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Apocalipse capítulo 1, João declara: eu vi entre os 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse homem estava preso na ilha de Pátmos, sentenciado à morte, já avançado em idade, preso. Todo mundo dizia: vai morrer esse velho não aguenta amanhã. Se uma cadeia numa cidade já é ruim, que dirá uma cadeia dentro de uma ilha. Eu tive a oportunidade de ir na Ilha Anchieta, aqui em Ubatuba, numa antiga prisão abandonada, já desativada, e nós olhamos a carcaça do presídio. Que coisa ruim, uma prisão terrível. Na Ilha Grande tem a prisão da Ilha Grande, também terrível. Mas já imaginou, há 2000 anos atrás, uma prisão na Ilha de Pátmos, uma prisão romana, e esse homem já avançado em idade, preso, Jesus manifesta a sua glória para ele, e diz a Bíblia no capítulo 1 de Apocalipse: eu olhei para ele, o seu cabelo era branco como a neve, fala de sabedoria, fala de eternidade, os seus olhos como chamas de fogo, fala de onisciência, tudo ele vê, tudo ele sabe, os seus pés reluzentes como latão, fala de retidão, fala de juízo, suas vestes brancas talares, fala de pureza, fala de santidade, o seu cinto de ouro trançado, fala de verdade, fala de juiz reto, e diz a Bíblia que da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, como o rugido de uma água, como o ruído de um mar, fala de autoridade da sua palavra, e diz a Bíblia que quando ele olhou para o rosto, ele viu brilhante como o sol, ele prostra a cabeça no chão, e ele ouve alguém dizendo: este é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu para todos os séculos, está vivo. Diga assim: Jesus é o mesmo
ontem, hoje e para sempre. Diga: eu preciso dele hoje. Hoje na minha vida, hoje na minha casa, hoje na minha saúde, hoje na minha vida financeira, hoje. Você tem que chamar Jesus hoje. O ontem você não participa, o amanhã você ainda vai participar, se Deus desejar. O único período que você pode experimentar no momento é hoje. Em Hebreus capítulo 4 diz: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como na tentação do deserto. É hoje. O tempo de Deus para você é hoje, não é ontem. Quando Ele fala que é o mesmo ontem, é para você lembrar dos feitos dEle. Quando Ele fala que é o mesmo ontem, é para você lembrar o que Ele fez no passado. Deixa eu te mostrar uma coisa, que passou 400 anos e Deus não esqueceu. Está escrito na Bíblia que passou 400 anos e Deus se lembrou do que Ele falou. Quem tem 400 anos aqui? Tem alguém? Abre aqui por favor em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Bem rápido. Segundo livro da Bíblia. Êxodo. Tiago 1,17 diz que não há mudança, nem sombra de variação em Deus. Não há mudança. Quando ele fala: chegamos com ousadia ao trono da graça, para alcançar misericórdia, chegue com ousadia. Êxodo capítulo 3. Quando ele diz que é para você chegar com um coração sincero, que você vai alcançar misericórdia, ele está dizendo para você fazer isso. Quando ele diz para você que ele te deu o poder e a autoridade para pisar serpente e escorpião, ele te deu autoridade para você fazer isso. Quando ele diz que é para você resistir o diabo, ele vai fugir de você, ele te deu autoridade para isso. Quando ele te diz que nenhum dano vai lhe causar as trevas, toma posse disso. Pode levantar inimigo à esquerda e à direita, mas você é guardado pelo Senhor. Você pode sofrer algumas consequências, mas você não vai ser destruído. Quem está compreendendo? Diga assim: você pode ter algumas consequências. Diga assim: você pode ter algumas perdas. Diga assim: mas você não vai ser destruído. Diga: se você confia no Senhor, se você confia no caráter do Senhor, vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. E aquele que faz a vontade de Deus não vai passar também, diz em Timóteo, em Tiago. Aquele que faz a vontade de Deus não passa. Nada pode destruir. Olha o que diz em Êxodo. Quem achou, diga amém. Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, leia comigo. Então disse Moisés a Deus, leia: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhe direi? O que Moisés estava dizendo? O Deus que apareceu ontem para os meus pais. Deus estava aparecendo hoje para Moisés. E Moisés estava fazendo a mesma pergunta que alguns de nós fazemos. O Deus que fez no passado, será que faz no presente? O Deus que mudou a história daquela mulher, será que muda a minha história? Eu tenho uma notícia para você: ainda que você tenha perdido tudo que você pensava que era tudo, Deus pode mudar a trajetória da sua vida. A tua história ainda não acabou. Deus pode mudar totalmente o final da tua vida. Pastor, eu perdi família. Pastor, eu perdi isso, perdi aquilo. Amado, Deus pode reverter a maldição em bênção. Ele pode mudar o teu deserto em manancial. Ele pode colocar um paraíso no lugar da maldição. Por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha padecido. Era um assaltante, um bandido. Quando você vê a vida de Paulo, um bandido, um serial killer, um sujeito que apoiava matar pessoas, Deus o muda e faz ele um pregador. Moisés era um homicida, tinha matado um homem enterrado no deserto. Deus o chama e faz ele um libertador. Era um homem eloquente de palavra egípcia, era um homem articulado, um homem competente na sua inteligência egípcia.
O homem experimentado nos anais da história do Egito. Quando ele está presente de Deus, ele fica gago. O que Deus está dizendo? Que quando você abre mão de toda a sua capacidade, a capacidade dele começa a operar no seu favor. Quem está compreendendo? Quando você acha que é alguma coisa, Deus não é nada para você. Quando você percebe que você não é nada, Deus é tudo para você. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Enquanto Moisés achava que era alguma coisa, Deus não se manifestava. Era inteligente, um homem culto, um homem com inteligência tremenda, Deus não se manifestou. 40 anos. Foi para o deserto, descobriu que não era nada. A hora que ele descobriu que não era nada, Deus se manifesta na sarça ardente e diz para ele: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar é santo. Esquece as pisadas do Egito, lembra que na minha presença tem que andar em santidade. E a hora que ele vê a glória de Deus, diz a palavra que ele declarou: eu não sou eloquente, eu sou homem pesado de boca. Ou seja, ele era eloquente para o mundo, para as coisas de Deus ele ficou gago. É como se Deus estivesse dizendo: eu não preciso da tua capacidade, eu não preciso da tua inteligência para operar milagre no Egito, eu não preciso da sua competência, eu preciso que você acredite quem eu sou, eu quero que você acredite que eu te enviei. E aí Moisés pergunta: mas quem é? E ele responde: leia comigo por favor, leia bem forte, amados. A chuva parou. Eu sou o que sou. Já imaginou alguém chamar isso? Eu sou o que sou. Muitos teólogos tentaram decifrar essa palavra. Eu sou o que sou, fala da existência eterna de Deus, fala da imutabilidade de Deus, fala do que Deus, que Ele é, ou seja, o ser, Ele é o fim em si mesmo, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso, mas é muito mais que isso. Aqui fala, irmãos, que Ele é. Diga assim: Ele é. Diga, não, Ele é. Sempre será. Sempre foi. Diga: Ele é. Ele era. E sempre será. Diga: Ele é. O que Ele é para você? Ele é a porta. Ele é o libertador. Ele é o curador. Ele é o perdoador. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o que te provê, Ele é o que te liberta, Ele é o que te conduz, Ele é o que te apacenta, Ele é o que te levanta, Ele é o que te cura, Ele é o que te levanta. Ou seja, palavras em português, acaba. Diz a Bíblia em João capítulo 8, 56, assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus estava dizendo que Ele é o eu sou. João 8, 58 e 56. Perguntaram para Jesus: mas você não tem nem 50 anos, está falando que viu Abraão? E aí Jesus diz: olha, Abraão viu os meus dias e exultou. Ele está dizendo que aquele cordeiro que foi achado no Monte Moriá, no lugar de Isaac, representava Jesus. E naquele momento Abraão viu Jesus. E no versículo 56 do capítulo 8 de João, Jesus diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, antes da eternidade Ele era o Todo-Poderoso, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele vai ser o Todo-Poderoso em todas as épocas, em todas as gerações. Ele mostra para Moisés que Ele é o mesmo Deus do passado. Vou lhe mostrar agora. Olha aqui em Êxodo capítulo 6. Ele mostra para Moisés que ele ouviu o clamor do povo, que ele desceu para livrar o povo, e agora ele vai manifestar o poder dele no hoje de Moisés. Diga assim: eu quero Deus do meu hoje. Diga assim: o meu ontem Ele já perdoou. Diga: o meu ontem Ele já perdoou. Quem já foi perdoado por Deus aqui, levante a mão. Dá glórias aos céus. Quem foi perdoado na cruz, glorifica o nome do Senhor. O teu pecado, as tuas orgias, a tua idolatria, a tua feitiçaria, os teus vícios, a tua mentira, a tua iniquidade, Ele levou na cruz do Calvário. Você foi remido, foi liberto. Isso aconteceu ontem. Diga assim: no passado Ele levou os meus pecados. Diga: no presente Ele perdoa os meus pecados, se eu confessar e se eu deixar.
Diga, e no amanhã Ele me glorificará. Você vai ter um corpo novo. Diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, que nós não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, nós teremos um corpo semelhante ao dele na ressurreição. Você vai ter um corpo indestrutível, não vai precisar passar batom, não vai precisar fazer chapinha no cabelo, não vai precisar colocar blush no rosto, não vai precisar cortar o cabelo, não vai precisar fazer nada, o seu corpo será transformado. Glorifique, exalte o nome do Senhor, exalte aquele que era, que é e sempre será o Todo-Poderoso. Essas rugas vão acabar, esses pelos brancos vão acabar, essa calvície vai acabar. Não sei como é que vai ser, mas vai ser uma careca bonita. Aleluia. Não vai precisar de óculos no céu, não vai precisar de remédio no céu. A morte não tem mais domínio sobre você. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Isso é amanhã. Quem está entendendo? Diga amanhã. A morte não vai existir mais, só existirá a vida eterna do Senhor em você. Glorifica o nome do Senhor. Diga ontem e amanhã. Diga 2 tempos. Um eu já passei, o outro eu vou passar. Diga, mas o hoje é o que interessa. Diga, hoje eu estou ouvindo a palavra do Senhor, que vai produzir milagre na sua vida, vai trazer transformação no teu hoje. Você vai ter força no teu hoje, no teu cansaço você vai ser fortalecido. O que esperam no Senhor, correrão e não se cansarão, voarão e terão asas como de águia. Com os crê nisso, diga amém. Olha o que diz aqui no capítulo 6, por favor, de Êxodo. Vamos ver o que ele fala. Quem achou, diga amém. Versículo 2, lê bem alto. Eu sou o Senhor, deu 3. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome o Senhor não lhes fui. Interessante, ele está dizendo, eu demonstrei uma parte do meu caráter para Abraão, mas eu não demonstrei tudo que eu sou, e para você agora eu quero demonstrar quem eu sou. Não é interessante isso? Para Abraão ele mostra uma faceta do caráter dele. Para Abraão ele mostra o Deus da aliança, o Deus que faz uma estéril gerar filhos. Para Abraão ele mostra um Deus que vai fazer de Abraão pai de nações. E agora para Moisés, depois de 400 anos, ele diz, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que apareceu há 400 anos para Abraão, Isaque e Jacó, mas agora eu apareci para você. Diga assim, Deus não faz aniversário. Diga assim, o que ele fez com Abraão, o que ele fez com Moisés, ele tem algo para fazer comigo hoje. Diga, no meu presente. Toma posse dessa palavra. Fecha a sua mão e diga, eu tomo posse dessa palavra. Fecha a tua mão. Diga, no meu presente, Deus vai ser conhecido. Quão grande é meu Deus. Todos hão de ver que o meu Deus é grande, que meu Deus é todo poderoso. Posso ter tido dores no ontem, mas hoje o meu Deus dará livramento. Glorifica, exalta o nome do Senhor. O teu presente haverá manifestação divina, no teu presente haverá milagre, no teu presente haverá manifestação do céu. E aqui ele termina dizendo, leia comigo o verso de baixo, leia o 4, leia por favor. Também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Os 5, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei, diga, me lembrei do meu concerto, da minha aliança. Diga assim, se lembra, Senhor, da cruz. Fala sentido, olha, fecha os teus olhos e diga, se lembra, Senhor, da aliança que o Senhor fez na cruz. Diga, em Jesus o Senhor prometeu abençoar. Diga, em Jesus o Senhor trouxe redenção. Diga, em Jesus
o Senhor me deu poder para pisar serpentes e escorpião. Em Jesus, o Senhor me fez mais que vencedor. Diga: em Jesus, o Senhor me capacitou para enfrentar o grande deserto. Lembra, Senhor, que eu sou pó e cinza, e o Senhor é todo poderoso. Exalte e glorifique aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será o todo poderoso. Ele quer manifestar no seu presente. Depois de 400 anos ele aparece para Moisés e diz: eu sou o mesmo Deus, mas eu vim me manifestar de modo diferente para você. Eu vim me revelar numa outra forma para você. Amado, a experiência minha é minha, a sua é sua. Você vai ter que ter suas experiências com Deus, põe isso no seu coração. A minha filha vai ter que ter a experiência dela, a minha esposa vai ter que ter a experiência dela, a minha irmã vai ter que ter a experiência dela. Você é um indivíduo. Moisés estava só no deserto, Moisés estava no trabalho, mas ele tinha uma chamada muito mais forte do que ser simplesmente um pastor de ovelha. Talvez você tenha uma chamada para ser um encanador, um engenheiro, um mestre de obra, um eletricista, um produtor de alguma coisa. Isso é o teu trabalho na terra. Mas antes de você ter um trabalho na terra, você tem um chamado a ser adorador no céu. Você não vai ter satisfação de vida. Você pode ter uma profissão muito bem definida, pode ter salário muito bom, mas se você não aceitar primeiro essa chamada, a tua vida vai ser fracassada. Moisés tinha o seu rebanho, Moisés tinha a sua família, e Deus disse: Moisés, eu vou bagunçar a sua vida. Diga assim para alguém: quando Deus entra na vida de alguém, Ele bagunça a vida da pessoa. Ele bagunçou a vida de Moisés, Ele mudou a vida de Moisés, pôs a vida de Moisés de cabeça para cima. Moisés volta para o Egito e liberta o povo. Quem você foi chamado para libertar, meu irmão? Você foi chamado para libertar alguém. Você foi chamado para indicar o caminho para alguém. Você foi chamado para fazer diferença na vida de alguém. Enquanto você não descobrir isso, a tua vida vai ser infeliz. Põe isso no teu coração. Enquanto você não colocar o seu dom a serviço do reino, a tua vida não vai ter prazer. Enquanto você não pôr o teu dom a serviço do reino para todo homem, a tua vida não vai ter sentido. Moisés ouve essa palavra 400 anos depois, e eu terminando essa palavra, essa meditação, lá em Hebreus 6:18, diz que por duas coisas imutáveis, que não pode mudar, que é impossível que Deus minta. Diga: se é impossível Deus mentir. Lá em Hebreus 6:18 diz que Deus não pode mentir, Ele é verdade. Lá em Romanos diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Em Jeremias 10 diz que Deus é verdade. Jesus declara em João 14, versículo 6, que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Em Hebreus 6:18 diz que é impossível Deus mentir. Diga assim: Deus não mente. Pastor, mas eu passei uma dor terrível. Você passou. Pastor, eu estou passando um grande problema. Você está passando. Você não nasceu para morar no problema. Você não nasceu para morar no deserto. Você nasceu para fazer poço no deserto. Diz lá em Salmo 84: aquele que passando pelo vale de Baca, vale árido, faz dele manancial de água. O que Davi está dizendo com isso? Que no momento do deserto, não é momento de você sentar e chorar. No momento do deserto, a água não vem de cima, a água não está em cima da terra, a água está debaixo da terra. O que você tem que fazer? Cavar o deserto. Você tem que ser um cavador de buraco, de poço. Diga assim para alguém: você tem que ser um cavador de poço. Diga para alguém: ser um cavador de poço. Diga assim: o deserto está terrível, a água está embaixo. Cave. Cavar como? Com quebrantamento diante de Deus, com adoração diante de Deus, com celebração diante de Deus. Josafá, lá em Crônicas 20:20, declara: crede no Senhor e sereis salvos, crede no vosso profeta e prosperareis.
Ele diz: ó, toque a trombeta, põe os levitas na frente. Enquanto eles adoravam, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que o exército inimigo começou a degladiar entre eles. Diz a Bíblia que 3 exércitos numerosos começaram a se matar, e a hora que eles começaram a chegar perto desses inimigos, eles estavam mortos. E diz a Bíblia que eles levantaram uma lança sequer, porque a guerra é do Senhor. Eles adoraram apenas e Deus deu vitória. Como tem crente que está em guerra? Você está em guerra porque você não adora. Porque quem adora não sente o peso da guerra. Sabe que é uma guerra, mas não sente o peso da guerra. Sabe que tem um inimigo terrível, mas não tem medo da cara feia do inimigo, porque adora o rosto adorado de Jesus. Quem adora não recua. Tem uma canção que diz que o adorador, como que é? Adorador, é uma canção nova agora que saiu aí. Quem adora não recua, quem adora não retrocede. Diga assim: ninguém pode vencer um adorador. Diga assim: você foi chamado para adorar o Senhor, o mesmo Deus que era, que é e sempre será o Todo-Poderoso. Amado, essa chuva que veio forte, Ele abrandou. Será que não representa que Ele pode fazer a mesma coisa nas suas tempestades? Será que Ele não pode dar um basta nas mesmas calamidades que vêm sobre a sua vida? Ele pode. Diga assim: Ele pode. E Ele deseja. Por que Ele não faz, pastor? Porque você não se lança a Ele. Pastor, eu me lanço sim. Então se aquieta nele. Se aquieta nele. O Senhor pelejará por vós. Diga assim: o Senhor peleja por nós. Amado, eu estava desejoso com água. Eu vou contar mais à frente. Eu não tinha condições de fazê-lo. Estava até em dificuldade. De repente veio uma proposta do Mover. Falou: pastor, nós temos essa oportunidade e fomos feitos só para isso. O senhor aceita? Eu falei: eu aceito. Era um sonho da minha casa. E Deus realizou um capricho. É sério. Não é a construção da casa terminada, não é isso não. É um sonho, isso é outro sonho. Mas é um sonho de passeio. Não tinha condições, não tinha meios, não tinha recursos. Deus moveu para lá e para cá. Eu liguei para uma pessoa que nem sabia que era essa pessoa, não sabia, Deus é testemunha. E a pessoa disse: pastor, nós fizemos para receber pastores. Eu vou contar depois, vou deixar você curioso. Mais para frente eu conto. A hora que eu voltar, eu vou falar: Deus fez. Ou seja, são coisas que eu reconheço Deus, irmão. Eu vou contar um detalhe para você interessante. Uma vez eu estava trabalhando do lado de uma piscina, a gente estava concretando a piscina, e a minha esposa chegou para mim um domingo retrasado, que eu estava trabalhando: ah, que vontade de comer um tucunaré. Ela falou, só para mim isso aí, só para mim. Foi quinta-feira, então eu vou no Mercadão e compro um tucunaré, não tem problema. Tem lá, vou lá e compro. Peguei e fui trabalhar. O rapaz que nós estamos trabalhando, trabalha para a Coca-Cola, e ele é pescador, vai em muitos lugares, eu não sabia. Ele chegou no final da tarde com 2 sacos de peixe. Você aqui tem tilápia, e aqui tem, e aqui tem. Nós estávamos em 2. O pedreiro que estava do meu lado falou assim: eu quero a tilápia. E eu peguei, e a Valdrício comeu, e Deus fez um capricho de atender um gosto. Amado, reconhece Deus nas pequenas coisas, e no muito Ele vai manifestar na sua vida. Reconhece os livramentos que Ele tem dado à sua vida. Ele tem estado contigo todo esse tempo. Será que acabou as armas de Deus a respeito seu nessa guerra que você está? Será que cessou a misericórdia de Deus nesse problema que você está enfrentando? Será que o poder de Deus se encolheu? Não, o braço de Deus continua
estendido ao teu favor, ou o poder dele continua manifestando ao teu favor. Começa a abrir os teus olhos para hoje, começa a ver as montanhas pequenas, começa a ver do modo como Deus vê, começa a enxergar com os olhos de Deus. Acaso alguma coisa é demasiadamente impossível para Deus? Acaso se encolher as mãos do Senhor, acaso o Deus que abriu o mar vermelho não pode fazer diferença na sua vida? Ele faz diferença. Fique de pé e adore o Senhor. Diga assim: Ele é o Todo-Poderoso. Nós vamos cantar esse cântico, e você vai ver as tuas impossibilidades sendo possíveis. Quem tem impossibilidades aqui, levante a mão. Quem reconhece impossibilidades, levante a mão. O Deus do impossível está aqui hoje. O Deus do impossível está aqui hoje. Eu acredito no que prego e vivo o que prego. Deus do impossível está aqui hoje. Eu quero ver você crendo no impossível nessa noite. Começa a ver as possibilidades acontecendo a teu respeito.